tricotomia. Corpo, alma e espírito. Interessante. Como eu imagino que seja? Bom, é difícil. Mas vamos lá. Bom, ser tricotômico, né? O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Como eu imagino isso? Bom, a princípio eu tenho que deixar bem claro que a minha concepção de existência parte da orientação na qual eu fui criado. Eu venho de um lar espírita, né? Nasci em um lar espírita, onde a minha consciência e tudo que eu aprendi foi baseado nesse tipo de influência, né? E posteriormente, aos 28, 29 anos, eu me converti ao cristianismo. Família inteira de católicos, né? Mãe espírita. E sempre presenciei aquelas coisas e tal, os trabalhos, né? Os trabalhos de um terreiro de Umbanda. Então, por experiência, eu convivia com essas coisas. Nunca tive experiência fora do corpo, tal, essa coisa do mundo transcendental, do campo astral, e, tipo, nunca tive essas manifestações, não. Mas como que eu imagino que seja a nossa natureza, partindo de dois viés, um espírita e outro bíblico, né? Porque agora eu sou cristão. Mas mesmo sendo cristão, eu não ignoro o conhecimento que eu carreguei por experiência. Mais experiência teórica de observar e conviver do que experiência prática, né? De fazer parte. Mesmo nascendo em um lar espírita, eu nunca me envolvi, nunca fiz parte, né? do ritual. Mas agora entro na curiosidade, né? O que é o homem? O que somos nós? Somos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, partindo dessa perspectiva, é que eu começo a trabalhar os fundamentos. Então, olha como eu imagino. Então, se Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança e nós temos dupla existência, nós existimos nesse plano e no plano astral, ou seja, no plano espiritual, então logo nós temos dois corpos, né? Nós temos um corpo para existir aqui no plano físico, que eu chamo de primeira existência, primeiro plano, e um corpo espiritual para existir no plano astral, que é o segundo plano. Plano físico, plano astral, que é o plano espiritual, que está ao redor do plano físico, né? E ao derredor do plano astral está a dimensão das hostes, né? E se tem mais outros planos, eu não sei. Eu só sei que eu acredito nesses três. Plano físico, plano astral, que é a nossa existência espiritual no mundo espiritual, que é o segundo plano. E o terceiro plano, que é o plano das hostes, né? Dos anjos. E dizem, né, que Paulo foi até o terceiro céu e tal, etc. E tal. Bom, então vamos lá. Como que eu imagino? Eu vou tentar ilustrar aqui. Nós estamos aqui no plano físico. Ao nosso redor existe o plano astral, que é isso que está aparecendo aí para vocês. Então, lá nesse plano astral, nós temos um corpo espiritual. E este corpo espiritual, ele está ligado com o nosso corpo físico, neste plano aqui. Então, logo neste plano físico eu tenho um corpo físico e no plano espiritual eu tenho um corpo espiritual. Então é existência física e existência astral. E no meio dessas duas existências eu tenho algo chamado alma. E esse algo chamado alma, que é o princípio vital, ou fio de prata que Paulo tanto disse, ou a centelha da vida, né? Esse fio de prata, ele liga o corpo físico com o corpo espiritual. Então ele liga ambos os corpos. Quando o corpo físico morre, essa centelha é desligada, mas ela permanece no campo
espiritual, ou seja, continua a coexistência eterna no campo espiritual. Então nós existimos, mesmo após a morte, nós existimos no plano espiritual. Isso é tão interessante porque as pessoas que trabalham a parte espiritualista, né, os espíritas, os kardecistas, acreditam também na projeção astral. E a projeção astral nada mais é do que elevar o seu corpo espiritual a dimensões e locais nos quais você nunca foi, ou onde você quiser ir. Você consegue levar o seu corpo, né, lá. Não sei qual é o tipo de força que ajuda nesse mecanismo, né, da onde que vem essa força, mas é basicamente isso. E muitos acreditam que se essa centelha, né, essa áurea, se ela for cortada, você não volta mais para o corpo físico. Ou seja, então nós existimos, nós inconscientemente no corpo astral e conscientemente no corpo físico. Porque eu falo inconscientemente no corpo astral? Aí a gente tem que ir lá para a Bíblia. Porque quando Deus fala para Adão, no dia que comer do fruto da árvore do conhecimento, certamente morrerás ou morrerá, houve um desligamento. Quando Adão ele transgrediu, que ele come do fruto do conhecimento, ele perde a consciência do corpo astral. Tanto é que quando Deus ele lança Adão fora do Éden, lá na Bíblia, né, quando o Criador lança o homem fora do Éden, automaticamente ele perde a ligação do campo espiritual. Então Adão ele não tem mais acesso ao campo espiritual. Tanto é que ele já tem o seu prazo de validade, ele vai morrer no corpo físico. Só que no corpo espiritual ele já está morto. Ele se desligou do espiritual. Ou seja, esse corpo espiritual de Adão é o que dava a interatividade e a ligação com Deus. Quando fala que ele passeava pelo Éden, conversava com Deus e tal, era através desse corpo espiritual de Adão. Então, quando Adão e Eva é lançado fora do jardim, eles perdem contato com esse corpo e perdem a consciência. Tanto é que todas as gerações posteriores a ele nasceram sem a consciência da existência desse corpo espiritual. Eles estavam desligados. E Jesus ele vem, né, no corpo, né, para fazer essa ligação de novo do homem com Deus, só que ativando novamente Deus a esse corpo espiritual, entendeu? Então quando acho que é Paulo que fala, aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Ah, Jesus fala isso. E o Paulo fala, apresentai os vossos corpos, alma e espírito irrepreensíveis a Deus. Então, como que eu consigo adorar a Deus em espírito? Não é que eu vou usar a influência do dom do Espírito de Deus para adorar a Deus. Isso é a manifestação do Espírito. Como que eu vou adorar a Deus em espírito? Eu utilizo o meu corpo espiritual. Só que para isso eu tenho que ter consciência que ele existe. Eu não preciso ter o domínio dele, porque quem controla ele agora é Deus. Só que eu preciso ter consciência. Então, automaticamente, quando eu medito, eu estou utilizando o meu corpo espiritual. Quando eu vou agir, quando eu crio procedimentos, trabalho, desenvolvo aqui no cotidiano, eu utilizo o corpo físico. Quando eu preciso raciocinar e meditar e resolver um problema, pensar em um problema, eu utilizo o corpo espiritual. Então, olha que coisa interessante, né? Parece aquele teorema de Pitágoras, o mito da caverna de Platão, parece muito louco, né? Parece que existe um mundo de realidades à parte, né? Parece que existe uma realidade superior, né? Que nem Platão dizia. Mas eu penso dessa forma, e é dessa forma que eu imagino. E quando eu vou partir para compreender a Deus, eu utilizo essa mesma regra. Não que ela seja fundamental para que eu descreva e defina aquilo que é Deus, não é isso. É que na minha mente pequena e limitada, eu tento compreender dessa forma para que para que a minha lógica, né, e a minha razão não vá além do absurdo. Então é mais ou menos isso que eu penso sobre ser tricotômico. Corpo material físico, entendeu? Corpo espiritual, corpo astral, metafísico ou imaterial, corpo físico, corpo imaterial e alma. Então, o que morre
Corpo físico. O que deixa de existir? Alma. E o que nunca deixa de existir? Corpo espiritual. Então, o que é interessante é que alma, né, a vida, ela tem um princípio e um fim. O corpo físico tem um princípio e um fim. Já o espiritual, ele tem um princípio. E o fim, quem define é Deus. Isso é que é interessante, né? Espero que vocês tenham gostado dessas poucas palavras. E depois eu gravo um próximo vídeo falando um pouquinho mais profundamente acerca do que eu penso em ser tricotômico, ok?